Então vamos lá. A história é longa, a história é longa. Bora que a gente Então, tem eu tempo. sou administrador de formação, mas eu sempre trabalhei com tecnologia. A vida inteira eu trabalhei com tecnologia. Eu iniciei minha carreira profissional num provedor muito conhecido e eu atuava comercialmente no Norte e Nordeste. Foi quando eu comecei a atuar com internet, a aprender internet. Isso já tem mais de 10 anos. Eu diria que eu já sou jurássico em internet, mais de 10 anos. E um grande varejista aqui do Nordeste, isso há mais de 6, 7 anos atrás, quis colocar um projeto de e-commerce. E como eu conhecia muito internet, trabalhava neste provedor, eles me convidaram para construir esse projeto. E foi, assim, muito bacana. Era um varejista muito grande, que hoje já nem existe mais esse varejista. Ele depois se juntou com outro varejista, montou uma hold, e depois essa marca acabou que foi mudando, vamos dizer assim. Mas o projeto de e-commerce com eles foi muito bem sucedido. A gente, eu costumava dizer que a gente foi forjado no fogo, porque esse varejista ele tinha uma software house dentro dele. Ele construiu a plataforma e eu Tinha a participei própria desse, tecnologia. porque era uma empresa tão grande que ela precisava de um aporte tecnológico nesse sentido. Então, o projeto foi construído do zero e foi muito bem sucedido nesse sentido. Quando ela se juntou com esse outro varejista, eu acabei sendo convidado para fazer um projeto semelhante num concorrente deles. Aqui, uma marca não tão nacional, uma marca mais do Nordeste, mas também que queria fazer um projeto de e-commerce. E aí eu fui montar esse projeto de e-commerce para esse varejista mais regional. E lá, nesse varejista regional, a gente acabou, o projeto cresceu, porque foi quando começou a se discutir a omnicanalidade, começou a se discutir a integração entre os diversos atores aí dentro desse processo digital. E aí o projeto migrou de e-commerce para vendas digitais. A gente se espelhou muito na Magazine Luiza, que ela começou a colocar aquela interface de venda para o vendedor utilizar, as opções de cliente retira, e aquilo virou outro negócio dentro da instituição, né, dentro da empresa. Altamente bem sucedido, começou a representar 10% do faturamento global da empresa e virou uma coisa muito grande. E eu fiquei lá por, sei lá, 5, 6 anos, cuidando desse projeto digital, onde a gente integrou todo o processo da empresa, integrou os canais, criou e-commerce, criou uma interface de venda, o RP, tradicionalmente RPs e plataformas de PDV, são plataformas mais áridas, com menos recurso visual, e a Magazine Luiza teve essa ideia de pegar aquela interface do e-commerce e fazer com que aquilo fosse também utilizado para o vendedor. A gente, copiando essa ideia, fez com que o vendedor utilizasse aquela interface e aí diminuiu treinamento, necessidade de treinamento, aumentou venda, fez com que o vendedor conseguisse vender produtos que não tinham na loja, porque ele via numa espécie de catálogo. Então, foi um projeto muito bacana, muito bacana. Passei por essa empresa há 5 ou 6 anos e resolvi sair para montar negócios digitais. Porque toda essa bagagem que eu tinha tido nesses dois varejistas foram lojas que eu criei do zero. E você sabe como é difícil criar uma loja do zero. Desde a integração, cadastro, do próprio varejista entender o que é o negócio digital, que é uma barreira imensa. Você quebrar essa barreira do próprio varejista, ele entender que aquilo é outra coisa. Então, Uma outra empresa, né, praticamente. Eu outra, sempre falo isso. Eu é sempre falo outra isso para os empresa. clientes. Falo, ó, se você tem um físico, você tem uma loja física, para não chocar ele, eu falo assim, imagine um setor dentro da tua empresa, chama e-commerce esse setor. Esse setor vai ser totalmente independente de todos os outros. Vai ter uma gestão própria, vai ter um pensamento de rede social, um pensamento de estratégia de cadastro de produto.
fazer o lojista físico entender isso daí é mega difícil. Muito, é uma das principais barreiras. Sobretudo em varejistas grandes, o primeiro e-commerce que eu abri foi da Lojas Insinuante, né? Os vendedores, eles eram muito resistentes, o gerente de loja muito resistentes. Então, no momento que a gente colocou esse formato em que ele podia utilizar o e-commerce para tirar pedido e ele era comissionado, aquilo meio que revolucionou e trouxe eles para perto. Então, esse formato também foi colocado nesse segundo varejista, que é Lojas Guaibim, que é muito forte aqui no Nordeste. Então, eles incluíram isso dentro do processo e trouxeram toda a instituição para dentro do processo. Foi muito positivo nesse sentido, né? Muito positivo. No caso, então, era uma rede de lojas, e esse sistema permitia que o vendedor da loja vendesse pelo online e ganhasse a comissão da mesma forma, porque a gente sabe que isso existe uma guerra disso daí, vendedor físico exatamente, e e-commerce. Exatamente. Né? Isso não foi uma coisa que foi pensada por nós. A gente viu isso na Magazine Luiza e o processo dá muito certo. E a gente vê hoje que a boa parte dos varejistas estão buscando isso. Só que, como eu estava falando, o processo de inserção digital desses varejistas é muito doloroso porque eles têm um pensamento físico muito irrigado, muito difícil. Então, para você conseguir inserir eles no meio digital, tem uma mudança de cultura muito grande. Aí eu entendi de que havia um gap aí grande, uma oportunidade grande de implementar lojas nesse sentido. Então, quando eu saí da loja de Guaibim, eu fui justamente me tornar uma espécie de consultor desse tipo de negócio. E fiquei aí um ano, alguma coisa, e aí foi quando eu conheci meu sócio, que é um grande programador, e a gente entendeu que, poxa, ao invés de ficar pegando plataformas, eu implementei muito plataforma Vetex, eu implementei Try, por que não construímos a nossa? Implementei Magento, implementei OpenCart. Então, peguei todo esse conhecimento de ter criado duas do zero, e conhecimento de plataformas grandes, eu acabei de dizer, vamos construir a nossa. E aí peguei as economias e vamos atrás de desenvolver esse trem. É doloroso no Brasil, muito doloroso. Eu digo que a Digital nasceu em 2018, mas na verdade não foi bem em 2018, porque a gente criou o CNPJ em dezembro de 2018. Então, é praticamente 2019. E aí a gente passou 2019, construiu a plataforma, e aí veio 2020, pandemia. Eu tive... Nossa, então, foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque a pandemia, ela atropelou um monte de coisa. Ela foi um grande catalisador para um ambiente digital, e eu era uma empresa, uma startup que estava crescendo, que estava nascendo, e então foi muito desafiador. Extremamente desafiador, porque... Acelerou o processo para vocês também? Foi uma aceleradora, eu cresci naquele ano 140%. Legal. Foi muito grande. E aí, já o ano passado, desacelerou esse processo, e nós também entendemos que precisava, era agora, de organizar as coisas, de tornar aquilo mais organizado para que a gente tivesse um crescimento mais sustentável. Deixa eu entender um ponto aqui que acho que é legal a gente pensar. A partir do momento que vocês decidiram, você pegou o teu sócio lá, né? Vamos fechar um programador, em vez da gente implementar nessas plataformas como o Vetex, Tray, OpenCard, enfim, em vez da gente ir para essas plataformas, vamos fazer a nossa própria plataforma, vamos ganhar essa recorrência. Eu acho que isso é legal, porque é escalável e com certeza... Foi o que nós pensamos. Você ter o poder de mexer na ferramenta, de poder... né, a gente sabe que essas ferramentas são muito limitadas para você poder trabalhar em cima. Se você quer alguma coisa diferente, já não dá muito para fazer. Então, você poder sempre estar melhorando a ferramenta e tudo mais, decidiu. Vamos fazer isso. Tem que montar um time de desenvolvedores? Foram só vocês dois para... Vamos estruturar? O que vai ser comercial? Como que foi esse primeiro passo, assim, só para eu entender? A gente teve que montar um time para poder desenvolver isso, e a gente vem desenvolvendo até hoje. A gente criou uma espécie de MVP e conseguimos vender para o mercado a ideia, dizer, olha, a gente
está pequeno agora, mas a gente vai crescer. E a gente tem isso aqui para lidar, ou seja, a plataforma vai crescer junto contigo, e a gente não quer somente dar a plataforma para você, a gente quer dar toda essa experiência, todo esse know-how que eu adquiri no mercado, para mostrar para você o que é quais são as melhores práticas para que você possa abrir o e-commerce. A gente sabe que depois disso ele tem aí uma caminhada longa, mas o início já é bastante desafiador. Então, uma das coisas que nós pensamos foi isso, sobretudo no mercado nordestino, a gente quis atuar primeiramente no mercado nordestino, suprir toda essa necessidade. Eu olhei os dados hoje, o Nordeste representa ainda 12% do e-commerce nacional. Eu enxergo isso com um copo meio cheio, sabe? Eu vejo que eu tenho aí uma oportunidade grande de crescer. Eu enxergo isso desde sempre. Eu vejo que o Nordeste, ele ainda tem uma potencialidade enorme para eles ter uma retroalimentação. Hoje, o Sudeste representa, o Sul e Sudeste representa 60% do comércio eletrônico nacional, mas eu acho que dá para virar esse jogo, dá para você ter um fomento aqui dentro do próprio Nordeste. Então, a ideia foi essa. E muita gente comprou essa ideia. Então, os clientes que entraram conosco, hoje a plataforma, eu diria que ela é 300% diferente do que ela foi em 2019. Não é pouco, é 300%, porque o número de features que a gente colocou ao longo desse caminho, todo investimento que entrou na digital foi sempre, todo recurso, melhor dizendo, todo budget que foi incluído na digital foi revertido em investimento dentro da própria plataforma. Então, a gente foi crescendo mês a mês, todos os meses. Meu sócio, ele fica alucinado, porque ele fala, poxa, a gente lança a versão quase que de 15 dias. Isso é alucinante para quem é de TI. Por quê? Porque a gente sempre tem um feature novo colocando. Então, eu diria que em 2019, eu estava bem longe dos meus concorrentes. Eu digo que hoje eu já supero alguns concorrentes em features. Alguns. Óbvio que você pega a plataforma como os VTEX, plataforma como o Nuvem Shop, são plataformas muito boas. E a gente faz benchmark com elas, porque a gente busca chegar no mesmo nível. Do ponto de vista estrutural, a gente pensa numa plataforma como o VTEX. A gente quer chegar neste nível. O que hoje você enxerga, assim, dessas plataformas como Nuvem Shopping, Loja Integrada, Tray, o que é a VTEX, na tua experiência? O que é a VTEX? O que é a mais na VTEX? O que ela entrega a mais, assim, para ter esse nível? Porque a gente se baseia nessa forma, nível VTEX, que é um nível um pouquinho acima de questão de plataforma. Você vê o que porque você falou isso para mim também, falou, não, cara, eu consigo chegar numa estrutura equiparada a uma plataforma desse nível, né? E o que você enxerga que é esse diferencial de uma plataforma como a VTEX hoje? O que a gente enxergou ao longo desses 3 anos aí? Que a principal dificuldade é o front-end, é a casca da loja. Principalmente porque o lojista, quando ele vem muito cru, ele não sabe o que ele quer, então existe muitas idas e vindas, por mais que você faça layout, por mais que você aprove layout, vai, volta, ele demora de cadastrar, ele não sabe cadastrar, ele não sabe o que é SEO, ele não sabe o que é um monte de coisa. E aí, o que eu achei interessante que a VTEX fez? Ela foca no back, ela foca na plataforma, na estrutura que está por trás. O foco dela é esse. Ela credencia agências que desenvolvem o front, e aí toda essa parte visual, que é o mais desgastante dentro do processo de construção de uma loja, fica ao longo dos parceiros, e ela fica com a energia dela 100% focada em tornar a estrutura por trás funcional, robusta. E é isso que a gente enxergou, que é um formato interessante e que a gente está seguindo. Então, a gente já está nesse processo de credenciamento de agências, para que as agências desenvolvam o front, desenvolvam a loja, toda a parte de estrutura de navegação, e acople, conecte através de uma API com nossa estrutura. Então, é isso que a gente está em fase de conclusão e já está credenciando agências. Então, para que a gente possa realmente focar na plataforma e dar uma plataforma com o maior número de features possível e robusta.
funcional. É isso que a gente enxerga. É o nosso core business.